Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. God has a purpose. Deus tem um propósito para todas as pessoas. E vemos que um desses propósitos é para um grupo de mulheres que são viúvas. Na semana passada, começamos o capítulo 5 de 1 Timóteo e entendemos que Deus quer que façamos coisas. E fizemos menção a isso, de forma decente e corretamente, de acordo com seus padrões, de acordo com suas instruções, para que sua ordem seja manifestada. Porque somente quando a sua ordem for manifestada, somente depois disso, você terá o resultado de sua vontade, a sua justiça será manifestada, a sua glória será revelada e a sua obra será realizada. Então, pode ser que, de forma decente e em ordem, seja demais para cada um de nós, mas também é para a congregação local, a eclésia, a congregação dos redimidos. Semana passada, vimos que foi dado destaque às viúvas, como também às instruções que acompanham, e quero então dar continuidade a essa reflexão, porque a segunda parte do capítulo 5 de 1 Timóteo trata somente sobre isso em termos bem específicos. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo capítulo 5, começando de onde parei na semana passada, no versículo 12. Aqui estamos falando sobre mulheres mais jovens. Elas são viúvas, mas são jovens. E há uma tendência delas se esforçarem, de se afastarem, de deixarem de ser fiéis ao Messias neste chamado único para suas vidas. E Paulo usa uma antiga palavra. Elas se tornam devassas, o que significa que elas se desviam, que elas se esforçam contra as coisas que deveriam e começam a se apegar àquilo que não deveriam. Por isso ele diz, por causa disso, tendo condenação. Por causa desta desobediência, vem a condenação. E essa condenação pode não estar apenas sobre elas, mas sobre toda a igreja. Pois o pecado se manifestará e a condenação de Deus cairá. Onde ela vai cair? Sobre o pecado e sobre os que estão envolvidos nele. Quanto à palavra crima, em grego, significa julgamento e também pode ser entendida em certos casos como condenação. Elas trazem condenação sobre si mesmas. Por quê? Continuem lendo onde concluímos na semana passada. Porque a primeira fé, ou seja, a prioridade de sua fé, elas deixaram de lado. Elas escolheram outra coisa. Elas disseram, professaram assim, eu quero fazer parte desta irmandade de viúvas. Eu quero me comprometer com boas ações, com o ministério e com orações, fazendo pedidos, súplicas e orações diante de Deus, de noite e de dia. Elas fizeram assim por um tempo, mas começaram a se afastar. Elas começaram a lutar contra esse chamado e a abraçar coisas que não deveriam. É sobre isso que ele está falando. E ainda fica pior. Constantemente percebe-se uma progressão descendente. Em vez de apenas permanecermos no mesmo lugar, se agirmos com desobediência, seremos derrubados cada vez mais. É por isso que ele diz, e, ao mesmo tempo, também aprendem a ficar ociosas. Ficar ocioso nunca é a vontade de Deus. Obviamente, todos nós precisamos de momentos de lazer para nos revitalizar, mas não é disso que estamos falando aqui. Não são momentos de descanso,
Não é hora de relaxar um pouco e com a implicação de voltar em breve ao trabalho. Mas isso é ociosidade e vai além de lazer. Torna-se um comportamento regular para essa pessoa ociosa. Então elas aprendem a ficar ociosas. Por quê? Porque elas estão sendo apoiadas, pelo menos de certa forma. Elas estão recebendo a assistência da igreja que frequentam para suprir suas necessidades. Portanto, elas estão livres para não fazer nada. E elas aprendem a não fazer nada. E por causa disso, veja o que acontece. Nós também percebemos algo. Percebemos que também o texto diz na metade do versículo 13. E indo para as casas. A palavra indo, erromai, tem um prefixo que significa dar voltas e fala sobre vagar de uma casa para outra. Essa é a questão aqui. Assim, elas não estão apenas ociosas, mas veja só, indo para casas, ou seja, de casa em casa, e não apenas sendo ociosas, mas também nós as vemos envolvidas em fofocas. E a próxima palavra significa estar envolvido em algo. E é a mesma palavra repetidamente, várias vezes. Ou seja, elas estão prestando atenção em coisas que realmente não deveriam estar prestando atenção. Algumas Bíblias em português traduzem esta palavra como intrometidas. Deixe-me dizer que este não é um termo sexista. Os homens também podem ser acusados de serem fofoqueiros. E quanto a intrometidos, significa simplesmente falar sobre as pessoas de maneira que não deveria. E, em segundo lugar, se envolver na vida de outros de maneira inadequada. É disso que Paulo está falando. Enfocar em suas vidas, talvez até falando disso para os outros, mas também pela motivação errada. E ele continua dizendo, falando as coisas que não deveriam. Essas coisas que são. E a palavra-chave aqui é falar coisas que não são adequadas. Literalmente, se fôssemos traduzir do hebraico para o grego, seria louke halahá. Não de acordo com o estilo de vida correto, com os meios adequados a serem aplicados ao nosso comportamento de vida, não pensando certo, não fazendo nada certo. Então ele diz, essas são as consequências quando você não examina adequadamente quem fica viúva, neste sentido espiritual. Mas não apenas no sentido literal. Uma mulher se casa, seu marido morre, Deus me livre, ela se torna viúva. Mas não estamos falando apenas disso, mas de ela ter chegado aos 60 anos, de ter um testemunho de que ela criou seus filhos, de que ela realizou boas obras, de que ela é mulher de um homem só. Lembra que conversamos sobre isso na semana passada? Da mesma forma, para ser diácono, para ser bispo, para ser um líder religioso, um homem precisa ser homem de uma só mulher, ou seja, casado com uma só mulher. Ponto final. Da mesma forma, se uma mulher se divorciou, agora ela não é mais mulher de um homem só. Ela não é. Ela pode ser amada, ela pode se envolver em coisas, mas ela não fará parte formalmente desta irmandade de viúvas, que se envolvem de maneira formal. Ou seja, suas necessidades são supridas, isto é, ela é apoiada pela sua igreja. Continuando a leitura, veremos que ela se envolveu nestas coisas que não são apropriadas. Versículo 14. Portanto, eu quero. E essa fala se trata de uma ordem, não apenas de uma sugestão. Ele diz, portanto, eu quero que as mulheres mais jovens, aqui ele se refere às viúvas mais jovens, eu quero que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos. Veja o quanto elas são jovens, pois elas ainda estão em idade fértil para ter filhos. E veja algo muito importante, não deixe o mundo esquecer isso, pois é uma grande honra. Isso tem grande significado para Deus. E do que se trata? Administrem suas casas. Se uma mulher administra bem sua casa, estou falando de sua família, haverá muitos frutos por muitas gerações.
Da mesma forma, se a mulher não ressalta esse ponto, se ela não faz um bom trabalho gerindo bem a sua família, haverá consequências divergentes para muitas gerações também. Então, essas coisas, ele diz, deixe que essas mulheres mais jovens, isto é, as viúvas mais jovens, se casem, tenham filhos, administrem suas famílias e não deem ocasião, não deem oportunidade aos que são contra, ou seja, aquele que é contra, ao adversário, a fazer uma coisa, a explorar essa acusação, a maldizer. Afinal de contas, do que ele está falando? Se as coisas não forem feitas decentemente e em ordem, haverá pecado na comunidade, pecado na igreja, o que significa que esse pecado é um instrumento de acusação. Ou seja, as pessoas de fora veem isso, elas estão cientes disso, elas estão observando, e isso traz acusação para a igreja. Portanto, Paulo diz: eu quero que essas mulheres mais jovens se casem, que elas tenham filhos, que elas administrem sua casa, para que aquele que é contra tudo isso não se aproveite dessa acusação que está acontecendo. Versículo 15. Pois já, Paulo tem muita experiência. Paulo é bem viajado. Ele conhece muitas e muitas igrejas e congregações. Ele já viu muitas delas. E ele viu que algumas já, ou seja, algumas mulheres se desviaram, elas se afastaram. E diz, depois de Satanás. Muitas pessoas ficam surpresas com o aparecimento do Satanás aqui. Você quer me dizer, então, que se uma mulher não está fazendo essas coisas, que ela está servindo a Satanás? Entenda a intenção. Quando formos ler algo e não tivermos base, treinamento, chegamos a conclusões erradas. O que Deus está dizendo aqui através de Paulo? Paulo está instruindo Timóteo a se conscientizar de uma coisa, que é o seguinte: se você não está servindo a Deus, você está servindo ao inimigo. Você está servindo a Satanás. É por isso que se diz que você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. E o dinheiro é um ativo importante que Satanás tem. O dinheiro neste mundo, ele o usa para afastar as pessoas de onde deveriam estar, caminhando sobre o que eles deveriam estar fazendo agora. Vou dizer uma coisa, e preste atenção, é muito importante. Muitas pessoas que são muito populares na comunidade crente, elas vendem muitos livros. Elas estão o tempo todo na televisão, no rádio, às vezes, não todas, mas em boa parte delas, elas nunca querem falar sobre julgamento. Elas nunca querem falar sobre Satanás. Você percebe que no Novo Testamento, elas dizem e enfatizam o Novo Testamento. No Novo Testamento, especialmente os evangelhos, os termos diabo, Satanás, demônios, todos eles aparecem inúmeras vezes. De repente, alguém diz, eu ensino o Novo Testamento, mas eles nunca tratam sobre isso. Eles nunca tratam sobre demônios, espíritos imundos, o diabo, Satanás, nada disso. Simplesmente eles nem mencionam, fogem de tudo. Isso não é ensinar a palavra de Deus. Isso é pegar a Escritura e distorcê-la para a concepção pública, para o que você acredita que o público quer ouvir. Não tome esse tipo de decisão. Ensine toda a palavra de Deus. Você não sabe do que eles podem estar precisando ouvir. Você não sabe como Deus vai usar a mensagem, como esta que estamos lendo agora. E ele diz que alguns já se desviaram para seguir Satanás, seguir esse inimigo. É isso que devemos fazer. Versículo 16. Pois se você está seguindo uma tradução moderna, ela deixa de fora uma palavra. A palavra é pistos. E por que ela é tão importante? Veja, você descobre que na versão dos textos receptos, a que estou usando, estamos no versículo 16. Temos a palavra pistos e a palavra piste. Ou seja, um crente do sexo masculino e uma crente do sexo feminino. Muitas traduções modernas só têm uma crente. Por quê?
por causa da semelhança dessas palavras e porque eles podem cometer um erro com a palavra e, que significa ou, que também pode ser simplesmente o artigo definido. É escrito do mesmo jeito na linguagem bíblica. Então eles podem ter perdido a primeira vez que a palavra pistou aparece. E aí vem uma palavra escrita de forma tão semelhante. Piste. É um erro da escritura. Mas quando olhamos para os melhores textos, eles apresentam as duas palavras no contexto. Então, é questão de bom senso dizer que são as duas. O que o texto diz no versículo 16? Se algum crente ou mulher crente tem viúvas. Então, há mulheres em sua família ou na família dela. E estou falando, claro, sobre alguém que tem recursos. Se elas têm recursos para ajudar, a ordem é que devem ajudá-las. Então, primeiro, antes que se torne uma questão da congregação, se houver alguém que possa sustentar esta mulher, independentemente se ela pode sustentar um homem ou uma nova mulher, essa pessoa tem que fazer isso. É o que Paulo está dizendo. Olhe novamente, se algum crente, homem ou mulher, tem viúvas, deixe-o. Em outras palavras, deixe-o ou deixe-a. Ajudá-los e que a igreja não seja um fardo para que as que são verdadeiramente viúvas, a que é verdadeiramente viúva, que ela possa ser ajudada. Tudo isso significa que haverá muitas viúvas. Paulo está limitando as que tiverem 60 anos, as que testemunharem ter tido boa reputação, mas mesmo assim pode haver muitas. Então apenas aquelas que não são capazes de ser sustentadas pela família, sejam pelos filhos, netos, como falamos na semana passada, mas vai além deles. Qualquer membro da família deve assumir a responsabilidade, caso tenha recursos, e deve fazer o que puder de qualquer maneira. É melhor alguma ajuda do que nenhuma ajuda. Sim, eles devem ajudar essas mulheres. Por quê? As viúvas são preciosas para Deus. Versículo 17 agora. Neste versículo, vamos fazer uma mudança. E vamos voltar alguns versículos atrás. Nós vemos aqui a palavra que é usada para presbíteros. E estamos falando aqui provavelmente com base no contexto. Não apenas em alguém que seja mais velho, mas alguém que é um presbítero, no sentido que esse alguém tem uma posição dentro da congregação. Então ele diz aqui, os presbíteros que governam bem, ou seja, eles guiam bem. A palavra para governar ou liderar é uma palavra que significa apresentar-se diante. É uma palavra que implica que alguém tem autoridade e que faz uso dessa autoridade. E a palavra talos significa que eles agiram assim de maneira apropriada, adequada, de forma correta. Repetindo, então, os presbíteros que governam bem sejam dignos de duplicada honra. De dupla honra. Especialmente aqueles que trabalham, que se envolvem na palavra e no ensino. Mas então, para que isso? Isso simplesmente nos mostra a importância das Escrituras, o quanto a palavra de Deus é vital. E aqueles que se empenham em estudá-la, não apenas pessoas como eu, mas pessoas como você, que servem numa igreja. Eu não sirvo numa congregação específica. Nós temos um instituto aqui, mas não é uma igreja nesse sentido. Então ele não está falando com alguém como eu, mas com alguém que serve em uma congregação. Está escrito, os que se envolvem na palavra. E um presbítero pode ser também um pastor, que se envolvem com a palavra completamente, trabalhando, labutando, trabalhando na palavra e ensinando. Aqui diz também que eles são dignos de uma dupla honra. Além disso, olhe por favor no versículo 18. Pois a Escritura diz, um boi que está pisando, ou seja, um boi que está empenhado em trabalhar, em labutar, não amordace. Por quê? Se ele está trabalhando, ele deveria receber a sua recompensa, sua comida. Também digno é o trabalhador de seu salário. É o que diz a Escritura.
Da mesma forma, essas viúvas, elas estão trabalhando, estão labutando, estão orando noite e dia, ou intercedendo pelos que frequentam a sua igreja, fazendo os pedidos que vêm de lá. Versículo 19. Agora ele novamente repete, pois ainda estão falando sobre os presbíteros. Ele diz, contra um presbítero. E aqui se refere a um presbítero que cuida de uma igreja e que está indo bem. Contra um presbítero, não receba nenhuma acusação. Não há um ponto ao final desse versículo. Ele continua e apresenta uma exclusão. Ele diz, contra um presbítero, uma denúncia ou uma acusação, não receba. Em seguida, aparece a palavra ectos, que significa a menos que. E depois uma outra frase, ei-mi, que quer dizer senão, ou a menos que. Então, quando olhamos aqui, se traduzirmos literalmente, o versículo seria assim, contra um presbítero, uma acusação não receba, a menos que ou senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, só faça isso se a Torá permitir que essa declaração seja feita dentro de um cenário de julgamento. Assim, são 2 ou 3 testemunhas, pelo menos 2, só uma não pode. Nós não consideraríamos uma acusação vinda de apenas uma pessoa. Tem que haver 2 testemunhas, não apenas pessoas que querem dizer a mesma coisa, mas que testemunham, que em primeiro lugar tenham provas. E por que são 2 ou 3? 2 é suficiente, mas 3 é melhor. A justificativa para isso é o que o judaísmo diz. Se você tiver 4, 5, 6 testemunhas, tanto faz. Ouça todas elas para que você tenha uma compreensão completa e precisa do que aconteceu. Às vezes, alguém pode fazer algo que parece errado, mas quando você obtém mais informações, você descobre que eles não estavam agindo de maneira errada. Eles estavam fazendo algo que era apropriado pelos motivos certos. Então você precisa desse testemunho completo. Então, Paulo diz, contra um presbítero, uma acusação não aceite, a menos que, e somente se, forem com 2 ou 3 testemunhas. Versículo 20. Do versículo 20, estamos falando sobre pecaminosidade, sobre comportamento pecaminoso. O comportamento pecaminoso é feito por pecadores. Diz aqui, os que pecarem em público devem ser repreendidos ou condenados, ou seja, manifeste-se contra. Coloque as coisas em ordem. Existe um debate com relação a onde nós colocamos diante de todos em público. Os que estão sentados diante de todos em público, eles pecam e todos ficam sabendo? Ou em público que eles sejam repreendidos? Bem, temos algumas orientações da Escritura. A Escritura nos diz que se alguém faz algo errado, uma pessoa que vê vai até o que errou. Então, o que quer dizer sobre 2 ou 3 testemunhas? Não é um julgamento ainda. Não chegou a esse estágio. Eu vou e faço algo que não deveria. Eu peco. Alguém vê isso. A pessoa vem até mim e diz, Baruch, vimos você fazer isso. Bem, vou ser sincero. Não vou negar, sim, eu cometi aquele pecado. Portanto, ela vai me dizer, você precisa se arrepender. Eu me arrependo. Isso é o que importa. Eu confesso, nós oramos juntos, pedimos perdão por mim, fim da questão. Por outro lado, se eu rejeitar, não, eu não fiz isso, estou mentindo. Eu fiz, mas não quero admitir nem confessar. Nesse caso, então traga mais 2 ou 3 testemunhas. Com sorte, depois de ouvir essas testemunhas, tudo acaba e eu digo, sabe, eu deveria ter dito sim, fiquei com vergonha, estava com medo, não sabia o que fazer. Simplesmente disse não sem pensar, eu não deveria ter feito isso. Essas 2 ou 3 testemunhas que surgem, eu posso não rejeitá-las, mas confessar. Se fizer a mesma coisa que eu deveria ter feito logo de início, dizendo, estou errado, preciso me arrepender, preciso pedir perdão.
Depois nós rezamos e fim de assunto. Se eu rejeitar também essas 2 ou 3 testemunhas, então tenho que ficar diante de toda a congregação. Mas pode estar falando sobre algo diferente. Pode estar falando sobre um pecado que é conhecido publicamente diante de todos. Portanto, tem que ser tratado de forma pública. Por quê? Para que a congregação tenha uma reputação pública ao lidar com pecados, ao tomar uma posição, ao ter disciplina muito importante. Porque se não acontecer assim, olhe tudo que é dito aqui no versículo que estamos tratando, o versículo 20, que diz: os que pecarem em público devem ser repreendidos para que os demais, os outros, fiquem com medo. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas veem o julgamento, disciplina e o resultado de sua pecaminosidade. Somente quando isso acontecer, que elas ficarão temerosas, elas darão prioridade, uma prioridade piedosa, que elas não vão zombar do pecado, elas não vão ignorá-lo, e elas vão perceber, sabe o quê? Se eu não me arrepender, se eu não mudar, se eu não começar a fazer as coisas certas, talvez alguém exponha minha pecaminosidade em público. Então está escrito, então faça assim. Olhe novamente para o texto, versículo 20. Perante todos devem ser repreendidos para que os demais, os que não estão envolvidos naquela questão que está sendo tratada publicamente, para que eles temam. Versículo 21. O versículo 21 tem uma palavra que significa testemunhar, evidenciar, dar testemunho. Mas o que é interessante é que há um prefixo nela, se referindo, pois, à palavra diâmetro. O que é um diâmetro? Você tem um círculo e você começa no final do círculo, do lado para o círculo onde o círculo termina. E você vai para o meio e continua indo para o outro lado, por todo o diâmetro, completamente. Então, o que isso significa aqui quando temos esse prefixo anexado à palavra que significa testemunhar? Olhe no versículo 21. Testemunhar completamente. É assim que devemos entender o que está escrito. Dar um testemunho completo diante de Deus e do Senhor Messias e Yeshua, e dos anjos eleitos. Nesse momento estou hesitante. Eu hesito em sair pela tangente, pois temos a palavra anjos eleitos. Mas será que estamos falando sobre anjos? De quando Deus olhou para a criação, quando Ele criou a hoste celestial, os anjos, e disse: com esse eu fico, com outro eu não fico, com esse eu fico. Com esse outro, não. Não é isso que vemos. Nós entendemos que os anjos eleitos são os que não concordaram com Satanás, os que acreditaram em Deus e mantiveram sua posição. Então a sua eleição não foi feita por Deus, porém Deus reconheceu a decisão deles e os escolheu. Essa é a questão aqui. Continuando o versículo 21. Também os anjos eleitos para que essas coisas, diz aqui, que essas coisas sejam guardadas. E poderíamos dizer separadas. No judaísmo, o primeiro curso que alguém faz quando quer ser um Rav ou um rabino são coisas chamadas mutar viasur, as coisas que são permitidas e as coisas que não são permitidas. Há uma separação. Quando você vai ao livro do Gênesis, por exemplo, você vê que Deus criou a luz para fazer uma distinção entre o bom e o mal, o certo e o errado. Então, da mesma forma, o que Paulo está dizendo a Timóteo é isso. Ele diz: é preciso haver um testemunho completo diante de Deus e nosso Senhor Messias e Yeshua, e os eleitos dos anjos, para que mantenhamos uma separação, para que não tenhamos mistura. Além disso, não fazer as coisas com preconceito, nem fazer as coisas por favoritismo. Em hebraico, hoje diríamos otexia ou masoupanim. Nós não temos favoritos, fazemos coisas com base no que é certo ou errado, no que é adequado ou no que é impróprio, no que é permitido e no que é proibido. É disso que ele está falando aqui, pelo menos é o que parece. Isso é muito tradicional na perspectiva do judaísmo, que logo surpreende com base em quem está ensinando, o apóstolo Paulo.
Ou seja, não faça as coisas com preconceito ou favoritismo. Versículo 22. Agora, as mãos não imponha precipitadamente. Ou seja, não dê às pessoas uma posição de autoridade, de liderança. Não imponha suas mãos sobre elas. Não tenha pressa. Isso deve demorar. Às vezes, pode levar muito tempo até que você imponha as mãos sobre uma pessoa. Nem seja cúmplice de pecados dos outros. Ou seja, não participe dos pecados dos outros. Seja diferenciado, esteja separado. Aqui nesta última parte do capítulo 5, vemos certo destaque ao se fazer uma distinção, ao se separar. Não se ajunte, não participe das atividades pecaminosas dos outros. Ao contrário, ele diz, veja o final do versículo 22, onde ele diz, a si mesmo puro, conserva-se. Nós diríamos assim, mantenha-se a si mesmo puro, mas em grego temos a si mesmo puro, conserve-se. Está sendo enfatizado aqui que precisamos ser pessoas que assumem a responsabilidade de nos manter puros. Nem, perceba o que ele diz para Timóteo, continue a beber água. Ou seja, não beba somente água. Depois ele diz, você precisa de um pouco de vinho. Por que ele diz isso? Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, suas doenças. Vamos entender. Timóteo era maduro. Ele era eficaz, mas não era a pessoa mais saudável. E Paulo está dizendo, e isso é importante, porque ele está dizendo, você pode beber um pouco de vinho por causa de seus problemas de estômago. Você tem algumas enfermidades. Entenda que naquela época, a água pura era mais difícil de se encontrar. Muitas vezes, o vinho era usado para diluir a água e para ser um elemento purificador dela. Portanto, Paulo diz, este é o caso. Mas afinal, por que está se falando disso? Bem, as leis da hermenêutica nos garantem que é para demonstrar discernimento. Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa compreender, baseado em sua situação pessoal, que tem problemas de estômago e que está frequentemente doente. Você precisa discernir, compreender isso e tomar as medidas necessárias. Está se falando nisso aqui como exemplo, em relação a esta situação, que você precisa exercitar o discernimento e olhar para circunstâncias específicas e tomar as decisões corretas. É por isso que esse versículo está aí. Depois ele continua dizendo, olhe agora para o versículo 24, de alguns homens, e podia ser pessoas em geral. A palavra aqui é antropos, ou seja, seres humanos. De alguns, seus pecados são evidentes. Ele está falando sobre algo que eu acho que é muito significativo e muitas vezes muito relevante para as pessoas, para todas as pessoas, mas talvez de maneira diferente. Ele está dizendo aqui, e eu quero traduzir isso corretamente, ele diz que há algumas pessoas, certos homens e certas mulheres, cujos pecados são evidentes, o que significa simplesmente que eles estão visíveis. Agora, eles são pessoas que têm uma tendência a fazer algo para que seus pecados sejam facilmente perceptíveis, pois são muito evidentes. Logo, ele diz também que há os que, nós já vimos antes, que são submetidos a julgamento. Ou seja, seus pecados são evidentes. Eles serão chamados por isso e passarão pelo julgamento. Mas há outros que também. E o que está querendo dizer aqui é que seus pecados não são tão evidentes, que eles os encobrem, ou a natureza de seus pecados não é publicamente comentada, conhecida ou investigada. Há coisas que são melhor escondidas, então seu julgamento não vem imediatamente. Ele diz, esses também, e continua, eles aparecerão. O seu julgamento, a sua pecaminosidade será conhecida. Mas muito mais tarde. Agora não se considere abençoado se você cair na segunda categoria,
que seus pecados são melhor camuflados do que os de outros. Às vezes, isso pode ser um grande aspecto negativo em sua vida. Vamos concluir com o versículo 25. Da mesma forma, também as obras boas são evidentes. Então ele diz que há pecados que se destacam, que imediatamente provocam julgamento, punição da comunidade, da igreja ou de Deus. E há outros que parecem demorar um pouco, até que as pessoas descubram o comportamento dessas pessoas. Ele diz, da mesma forma também as boas obras são evidentes, são claras. Também os outros, os que não o são, ou seja, os de fora. Em relação a essas boas obras, ele diz que eles não são capazes de esconder. Eu gosto de como termina este capítulo. Sabe por quê? Ele diz que quando se trata de pecado, há alguns pecados que são visíveis e outros que são quase invisíveis por um tempo. Mas quando se trata de boas obras, as boas obras são evidentes, e mesmo os outros, os que não creem, os que são de fora, eles não conseguem escondê-las. Então, está se falando sobre o poder. O que é mais poderoso, o pecado ou as boas obras? A resposta é as boas obras. E ele termina este 5º capítulo concluindo com um grande incentivo, uma mensagem para que nos empenhemos em boas obras, porque elas serão evidentes e serão inegáveis. Elas trarão o resultado desejado. Então, Paulo deseja o melhor para os ministérios de Timóteo, para o chamado de Timóteo. E com isso, quero encerrar aqui por ser uma característica verdadeira de alguém que está caminhando com Deus, que deseja o melhor, que deseja ver outras pessoas desenvolverem a piedade e as boas obras, desenvolverem o seu ministério. Quando alguém está sendo influenciado pelo inimigo, quando outra pessoa tem uma grande coisa acontecendo com ela, isso faz com que ela se sinta inferior, ela fica com ciúmes ou inveja. Ela precisa fazer algo para se fortalecer imediatamente contra isso ou aquilo, ou para rebaixar essa pessoa. Que vergonha! Alegre-se com as coisas boas que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Elas não se refletem mal sobre você. Elas refletem gloriosamente sobre Deus. É isso que deve ser a sua fonte de alegria. Até a próxima semana em nossa conferência em Orlando. Que Deus o abençoe. Espero que você faça parte dessa conferência, tanto pessoalmente ou assistindo online. Até lá. Então, Shalom, desde Israel. Until then, Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.